Sejam bem-vindas e bem-vindos a este evento de comemoração do centenário de Clarice Lispector e dos 80 anos da publicação do conto Triunfo na revista Pan, neste evento que é promovido pelo Grupo Editorial Scortese, Editora Rocco, e conta com o apoio da União Brasileira de Escritores. Hoje é dia de festa, duplamente comemorativo. 100 anos do nascimento de Clarice Lispector, uma das mais importantes escritoras da literatura brasileira do século XX. Clarice Raya Pinkashvili Lispector nasceu no dia 10 de dezembro de 1920, na cidade de Tchetchelnik, na Ucrânia, Rússia então. Com seus pais de origem judaica e as duas irmãs, fugindo da Guerra Civil Russa, chegou à cidade de Maceió, Alagoas, em 1921, tendo depois se mudado para as cidades de Recife, Pernambuco e Rio de Janeiro, capital federal. Por iniciativa do pai, todos tiveram seus nomes alterados para esconder a origem judaica. Com 19 anos, Clarice ingressou na Escola de Direito da Universidade do Brasil e passou a se dedicar ao jornalismo e à literatura. Em 1942, naturalizou-se brasileira e, em 1943, casou-se com o diplomata Mauri Gurgel Valente, com quem teve 2 filhos, Pedro e Paulo Gurgel Valente. Morou em muitos países, acompanhando o marido diplomata, como Itália, Inglaterra, Suíça e Estados Unidos, e retornou ao Rio de Janeiro após a separação conjugal. Foi nessa cidade que ela faleceu em 9 de dezembro de 1977, um dia antes de completar 57 anos. A Clarice Lispector, que foi escritora, jornalista, tradutora, deixou-nos um legado muito importante. Trabalhou como redatora e repórter na Agência Nacional, no Correio da Manhã, no Diário da Noite, escreveu em diversas colunas femininas de jornais cariocas. Na literatura nos deixou romances, livros de contos, livros de literatura infantil e, postumamente, 13 obras suas foram publicadas como coletâneas de contos, crônicas, entrevistas e um vasto conjunto de cartas que escreveu para familiares e amigos. Também tradutora de autores consagrados da literatura universal, recebeu prêmios e tem seus livros traduzidos para diversos idiomas, além de adaptações cinematográficas. Além do centenário de Clarice Lispector, se comemora também nesta data, se comemoram os 80 anos de estreia da Clarice escritora, com a publicação do conto Triunfo, no número 227, página 11 a 13, de 25 de maio de 1940, na revista Pan, Semanário de Cultura Mundial, editada por José Scortese e que circulou no Brasil de 1934 até 1940, totalizando 241 edições. Essa revista tinha escritório e redação na Avenida Rio Branco, número 91, 7º andar, sala 2, na cidade do Rio de Janeiro, com filial na cidade de São Paulo. Era editada por José Scortese, avô materno do escritor, editor gráfico e livreiro João Scortese, presidente do Grupo Editorial Scortese. Este evento de hoje, duplamente comemorativo, é mediado pelo professor de literatura e escritor Rogério Duarte, conta com a participação da pesquisadora e escritora Nádia Batella Gottlieb, que apresentará em vídeo a obra de Clarice, conta com a participação de 3 escritores e pesquisadores que lerão trechos de obras de Clarice Lispector e conta com a participação especial de João Scortese, idealizador do evento, que apresentará o editor e gráfico José Scortese, editor da revista Pan, e aspectos da história do encontro entre Clarice escritora e essa revista em que ela se publica e foi publicada em estreia. Vamos então à festa. Celebrar Clarice e seu legado para a literatura brasileira universal como um direito humano fundamental para todos tem um significado sempre especial, sobretudo neste dia em que se comemoram os 72 anos da Declaração Universal dos Direitos Humanos. Ler Clarice é uma alegria por vezes difícil, mas chama-se alegria. Citação de texto seu. Com a palavra, então, Rogério Duarte, professor, escritor, doutor em literatura portuguesa pela Universidade de São Paulo, que no ano de 2017 concluiu o seu pós-doutorado pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, na área de Ciências Sociais, investigando as relações entre literatura e sociedade. Atualmente, Rogério Duarte é secretário-geral da União Brasileira de Escritores. Com a palavra, então, Rogério Duarte. Muito obrigado. Boa tarde. Em resposta à sua amiga Olga Borelli,
que lhe perguntou: por que você escreve? Clarice Lispector respondeu em carta de 25 de setembro de 1975. Abre aspas. Creio que ao escrever se entende o mundo um pouco mais que quando não se escreve. É uma lucidez meio nebulosa, porque a gente não tem consciência dela. Nessa tarde, proporcionada pela editora Rocco e pela Scortese Editorial, com apoio da União Brasileira de Escritores, celebraremos os 100 anos do nascimento de Clarice Lispector e os 80 de sua primeira publicação. São aqui reunidos professores, escritores, pesquisadores e editores, todos eles leitores de Clarice, que selecionaram trechos de sua obra para partilharmos fragmentos dessa lucidez nebulosa de nossa grande escritora. Para começar, assistiremos a um vídeo especialmente gravado para este evento, pela professora e pesquisadora Nádia Batella Gottlieb, professora de literatura na Universidade de São Paulo, uma das maiores especialistas na obra de Clarice Lispector. Nádia publicou sobre ela 2 livros incontornáveis, Clarice, Uma Vida que se Conta, e a fotobiografia de Clarice Lispector. Olá, meus cumprimentos a todos que estão aí me ouvindo e o meu agradecimento pelo convite de estar podendo estar aqui com vocês, porque hoje é dia de festa, hoje é dia de todos nós juntos nos lembrarmos do legado de Clarice Lispector, das coisas boas que ela nos deixou. Infelizmente não está aqui entre nós, não é possível, a vida não é eterna, mas durante os quase 57 anos que ela viveu, pelo menos 37 foram dedicados à literatura. Desde os 21 anos que ela já afirmava que escrever para ela era a coisa mais importante que ela tinha na vida. E ainda acrescentou, mesmo mais que amor, o que também não deixa de ser significativo. E eu queria também lembrar que hoje é dia de festa também por mais 2 motivos. Um deles é que a gente está celebrando os 60 anos de publicação dos Laços de Família, que foram publicados em 1960. Né? E também estamos celebrando os 80 anos do primeiro conto que ela escreveu, o conto inaugural, o primeiro conto publicado na imprensa do Rio de Janeiro, que foi Triunfo, publicado na revista Pan, em 25 de maio de 1940. Então, eu acho que essa comemoração tem a ver com a UBE, a União Brasileira dos Escritores, tem a ver também com a editora Rocco, que hoje tem os direitos de edição da Clarice, e tem a ver também com a editora, a companhia editorial do João Scortese, neto daquele que publicou Clarice pela primeira vez. E um conto muito interessante. Nesse conto, eu quero só me remeter a alguns detalhes, poucos desse conto, porque eu acho muito significativos. Esse conto traz a história de uma mulher que se chama Luísa, que de repente se vê sozinha, porque o companheiro foi embora. Então, começa a se lembrar do que foi a vida dela antes. Ele era tudo para ela. Eu acho que isso já diz muita coisa. Então, ela acorda, se vê sozinha, e aí tem uma imagem também muito interessante. Ela está deitada na cama, de manhã ele foi embora no dia anterior, então um braço para um lado, outro braço para o outro, ela crucificada na lassidão. Eu gosto muito dessa imagem. Já é uma imagem daquelas, sabe, que denotam a sutileza que a Clarice vai desenvolver nos outros textos dela. Mas o que eu queria dizer nem é bem isso. O que eu quero dizer mesmo é que essa mulher vai aos poucos tomando consciência de quem era esse companheiro dela.
medíocre. Ele era medíocre. Ele queria escrever um livro, não conseguia escrever um livro e punha a culpa na Luísa, que a Luísa atrapalhava, tolhia a imaginação dele. Então ele vai embora. Quando ela vai ao escritório, ela acha um bilhete dele, em que se constata, vamos dizer assim, essa mediocridade, né? Bom, detalhes do interior, detalhes do exterior, com aquele olhar agudo, né, que a Gilda de Mello e Souza chamou de olhar míope, que é um olhar muito parecido com o de Virginia Woolf, com o de Catherine Mansfield, né, que muito sensível às pequenas coisas, né, que cercam o mundo da gente, né? Aí, então ela vai, a certa altura, vai para o quintal, vai arrumar uma coisa para fazer, vai lavar roupa, tira lava a roupa, depois sente calor, tira o pijama e toma um banho de agrafia. E aí que acontece. É por isso que eu estou mencionando esse conto. Ela, então, constata que é uma mulher forte. Ela diz, ela era mais forte que ele. Então, eu acho que esse conto traz o primeiro grito, vamos dizer assim, embora ela não tenha gritado, mas é a primeira manifestação de força da mulher, né? De confiança nos seus poderes, né? Diante da figura masculina. E isso eu acho que vai ser uma constante ao longo da literatura da Clarice. Eu fico me perguntando se toda a literatura dela não foi construída, de certa forma, privilegiando personagens femininos, mulheres. Martim é o único protagonista, né, nessa história toda. Ou então ele que dialoga com ela, né, no último romance dela. Mas, enfim, toda a sequência de romances feitos por Clarice, eles têm essa característica, são mulheres procurando o seu lugar, geralmente saindo de casa para encontrar esse lugar, e depois voltando, mas voltando não como foram, quer dizer, depois de uma certa mudança. Assim acontece com Joana, assim acontece com a Virgínia de O Lustre, que é o segundo romance, assim acontece com a Lucrécia de A Cidade Sitiada. Isso na década de 40. E depois, na década de 60, é o que vai acontecer com GH. E é o que vai acontecer também com Lore. Embora em uma aprendizagem, o Livro dos Sentidos, não há outros homens, né, que ela conhece, é apenas um. A coisa se faz apenas entre Ulisses e Lore. Num mito ao contrário, porque Lore precisa ter um aprendizado de amar, quer dizer, aí tem uma arte amatória, né, uma arte de amar, e Ulisses fica esperando, que nem Penélope, né? Existe aí uma troca de função em relação ao épico, né, clássico. Mas seja como for, no meu entender, eu acho que o ápice em termos de construção narrativa sofisticada e com aquilo que eu chamo de pujança figurativa, está em A Paixão Segundo GH. Esse romance, para mim, talvez seja mesmo aquele... É o que eu mais gosto, né? Portanto, é aquele que eu acho que, em termos de construção mesmo, de criatividade, eu acho que, para mim, ele ocupa o primeiro lugar, né? Então, por que ele ocupa o primeiro lugar? Porque é o caminho que as mulheres seguem, né? Mas, no caso, com uma tônica muito importante do ponto de vista social. Porque a mulher rica que mora em cobertura, ela precisa se deslocar desse lugar para ir até o quarto de empregada e ali se encontrar, não com aquele eu social, mas com o outro que a Clarice chamava de atrás do pensamento, que é não o eu da identidade, que tem um nome, que tem um trabalho, que tem uma família. Não é esse, né? É um outro eu que está por trás do pensamento. Esse por trás do pensamento foi um dos títulos de Água Viva, né? Monólogo com a vida. E depois vem Objeto Gritante, e depois, então, é que ela adota o título A Água Viva. Então, esse lugar por trás do pensamento
É para esse lugar que as mulheres se deslocam sem saber que estão indo, quando de repente se encontram nele. E é uma coisa muito curiosa porque ela leva a gente junto, mas ela leva a gente junto sem que a gente perceba para onde a gente está indo. Aí que vem a estratégia narrativa de Clarice, que eu acho que tem muito poder em relação a nós, os leitores, né? Que somos, de certa forma, raptados, né, por ela. E, de repente, o mal estava feito. Lá estamos nós, nesse lugar, né? O que acontece nesse lugar, como acontece nesse lugar, isso vai depender de cada um, né? O que eu queria apenas registrar aqui, nesses breves momentos de comemoração e de festa, é como esse romance GH trabalha a questão da visibilidade do outro. Porque é Janair que faz aquele desenho do perfil da mulher, o homem e o cão, que ela desenha no quarto de empregada. Quando GH sai do ambiente social, em que ela é muito benquista, porque ela é vista a partir da imagem que os outros têm dela, que é a imagem do não precisar de dinheiro, muita festa, muito toalete, etc. Quando ela escapa disso, é Janair que desenha o perfil dela e dentro tem o quê? O oco vazio. E é preciso, então, enfrentar esse oco vazio. No começo ela quer apagar o desenho, ela quer jogar água na parede, etc., né? Mas acaba enfrentando. Janair impõe, exige, irrita, insiste, né, no sentido de que ela adentre essa outra experiência interior, que não é mais de um eu, que já é da despersonalização, que é de um mim, né, no sentido de se encontrar como sendo vamos dizer assim, uma outra mulher mais verdadeira, né? Mais perto daquilo que realmente é a sua mais íntima matéria viva pulsando. E é por isso que, então, que a barata vem em seguida. Porque quando ela se aproxima da barata e ela tem coragem de matar a barata e atingir o sumo da barata, que é aquela massa branca que sai de dentro da barata, e ela talvez coma, a gente não sabe porque não existe mesmo a cena, mas supõe-se que tenha comido, então é o momento em que ela atinge o sumo vital. Ela tem a experiência de estar perto do coração selvagem da vida. Ela chega à sua existência, aquela a mais arcaica, aquela em que todos são iguais enquanto seres vivos. Aí ela pode, então, se sentir mulher entre as mulheres e igual, não só em relação a Janair, mas em relação também a todo ser vivo, representado ali pela barata. Aí existe uma frasezinha que eu gosto muito, que é quando ela diz o seguinte: a vida semeia. Então, ela já não tem o poder diante do objeto, mas é a vida para a qual ela foi levada através da linguagem. Tudo isso só tem sentido porque nós estamos falando de linguagem. A partir dessa linguagem, é a linguagem que mostra a ela o que ela é, né? Então, eu acho muito interessante isso, que é um jogo que o Fernando Pessoa faz muito nos poemas dele, né? É esse jogo entre eu e o outro, mas ela não quer o outro. O outro mantém a sua diferença. Ela quer o mim também do outro, porque é só com o outro do outro que ela se encontra, né? Então, eu acho que esse jogo de alteridade, muito praticado pelo Fernando Pessoa, e ela lia Fernando Pessoa, ela escreveu sobre Fernando Pessoa algumas crônicas, então eu acho que está muito também entranhado na experiência literária da Clarice Lispector. A gente podia falar aqui das crônicas,
das cartas, da literatura infantil, das páginas femininas, de toda a história de como esse tema do crime e do matar baratas foi se formando a partir das páginas femininas e foi evoluindo até a quinta história e até GH. A gente podia falar também dos últimos livros, né? A Hora da Estrela e Um Sopro de Vida, né? Mas aqui fica apenas essa chamada breve, em poucos minutos, apenas para lembrar um dos romances que eu mais gosto e para lembrar também com muita alegria que a gente hoje celebra o primeiro conto, né, publicado na revista Pan. E que hoje também faz parte, né, desse repertório nosso de festas, graças ao João, né, Scortese, que trouxe aqui para a gente essa lembrança de que realmente lá se vão 80 anos do debut, né, do início de uma carreira literária tão importante, tão significativa, tão intensa e tão forte e tão variada quanto foi essa da Clarice Lispector. Muito obrigada a vocês todos por esse convite e vamos ouvir então as outras conversas em torno dessa escritora que merece toda a nossa admiração e o nosso respeito. Obrigada. Nós é que agradecemos a professora Nádia Batella Gottlieb pelo envio desse vídeo, pelas explicações, pelas palavras. E vamos começar o nosso recital. Para iniciar, eu convido Mariana Mendes, que é mestranda em literatura brasileira com bolsa CAPES na FEFELESH da USP, Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da USP. Ela integra o Conselho de Curadores do Prêmio Jabuti desde 2018 e idealizou o canal do YouTube Bom Delê, dedicado a entrevistas com escritoras brasileiras. E, além de tudo isso, é também colaboradora da Chão Editora. Por favor, Mariana. Olá, boa tarde. Obrigada, Rogério. Obrigada, João, pelo convite. Estou imensamente grata por estar aqui nesse dia tão especial. Eu vou ler uma carta da Clarice, que ela escreveu quando ela tinha 22 anos, em 1942, uma carta que ela escreve para o Getúlio Vargas, que ela gostaria de ser oficialmente brasileira. É uma carta em que ela pede, então, a naturalização dela. Vamos lá. Rio de Janeiro, 3 de junho de 1942. Senhor Presidente Getúlio Vargas, quem lhe escreve é uma jornalista, ex-redatora da Agência Nacional, Departamento de Imprensa e Propaganda, atualmente, na noite, acadêmica da Faculdade Nacional de Direito e, casualmente, russa também. Uma russa de 21 anos de idade e que está no Brasil há 21 anos menos alguns meses, que não conhece uma só palavra de russo, mas que pensa, fala, escreve e age em português, fazendo disso sua profissão e nisso pousando todos os projetos do seu futuro, próximo ou longínquo. Que não tem pai nem mãe, o primeiro, assim como as irmãs da signatária, brasileiro naturalizado, e que por isso não se sente de modo algum presa ao país de onde veio, nem sequer por ouvir relatos sobre ele. Que deseja casar-se com brasileiro e ter filhos brasileiros, que, se fosse obrigada a voltar à Rússia, lá se sentiria irremediavelmente estrangeira, sem amigos, sem profissão, sem esperanças. Senhor Presidente, não pretendo afirmar que tenho prestado grandes serviços à nação, requisito que poderia alegar para ter direito de pedir a Vossa Excelência a dispensa de 1 ano de prazo, necessário à minha naturalização. Sou jovem e, salvo em ato de heroísmo, não poderia ter servido ao Brasil senão fragilmente. Demonstrei minha ligação com esta terra e meu desejo de servi-la, cooperando com o DIP, por meio de reportagens e artigos distribuídos aos jornais do Rio e dos Estados, na divulgação e na propaganda do governo de Vossa Excelência.
e, de um modo geral, trabalhando na imprensa diária, o grande elemento de aproximação entre governo e povo. Como jornalista, tomei parte em comemorações das grandes datas nacionais, participei da inauguração de inúmeras obras iniciadas por Vossa Excelência e estive mesmo ao lado de Vossa Excelência mais de uma vez, sendo que a última em 1º de maio de 1941, Dia do Trabalho. Se trago a Vossa Excelência o resumo dos meus trabalhos jornalísticos, não é para pedir-lhe, como recompensa, o direito de ser brasileira. Prestei esses serviços espontânea e naturalmente, e nem poderia deixar de executá-los. Se neles falo, é para atestar que já sou brasileira. Posso apresentar provas materiais de tudo o que afirmo. Infelizmente, o que não posso provar materialmente, e que, no entanto, é o que mais importa, é que tudo o que fiz tinha como núcleo minha real união com o país, e que não possuo nem elegeria outra pátria senão o Brasil. Senhor Presidente, tomo a liberdade de solicitar a Vossa Excelência a dispensa do prazo de 1 ano, que se deve seguir ao processo que atualmente transita pelo Ministério da Justiça, com todos os requisitos satisfeitos. Poderei trabalhar, formar-me, fazer os indispensáveis projetos para o futuro, com segurança e estabilidade. A assinatura de Vossa Excelência tornará de direito uma situação de fato. Creia-me, Senhor Presidente, ela alargará a minha vida, e um dia saberei provar que não a usei inutilmente. Clarice Lispector. Muito obrigado, Mariana, dessa lindíssima carta, que não poderia ser melhor para abrir o nosso recital. Muito obrigado. Dando continuidade, eu convido Mariângela Alonso, que é doutora pela Unesp e autora de 3 livros sobre Clarice Lispector. Em 2012, Mariângela recebeu o prêmio de melhor ensaio acadêmico sobre a obra clariciana pela International Society of Humor Studies, em Lisboa, Portugal. Por favor, Mariângela. Boa tarde a todos. Obrigado pelo convite. Me sinto muito feliz e honrada de estar aqui e poder celebrar com vocês o centenário de nascimento dessa que é, com certeza, a nossa maior escritora. Então, para tanto, eu escolhi a cena inicial, o primeiro capítulo do 2º romance de Clarice, O Lustre, publicado em 1946, romance que eu gosto muito e que foi o meu objeto de estudo do meu primeiro pós-doutorado realizado na USP. Eu uso essa edição belíssima da editora Rocco, a edição comemorativa que traz na capa escuridão e luz, que lembra aí o lustre, né? Uma pintura da Clarice. Então vamos lá. Ela seria fluida durante toda a vida. Porém, o que dominara seus contornos e os atraíra a um centro, o que a iluminara contra o mundo e lhe dera íntimo poder, fora o segredo. Nunca saberia pensar nele em termos claros, temendo invadir e dissolver a sua imagem. No entanto, ele formara no seu interior um núcleo longínquo e vivo e jamais perdera a magia. Sustentava na sua vaguidão insolúvel como a única realidade que para ela sempre deveria ser a perdida. Os dois se debruçavam sobre a ponte frágil e Virgínia sentia os pés nus vacilarem de insegurança, como se estivessem soltos sobre o redemoinho calmo das águas. Era um dia violento e seco, em largas cores fixas. As árvores rangiam sob o vento morno, crispado de céleres friagens. O vestido ralo e rasgado de menina era atravessado por estremecimentos de frescura. A boca séria, premida contra o galho morto da ponte. Virgínia mergulhava os olhos distraídos nas águas. De súbito, imobilizara-se tensa e leve. Olhe! Daniel voltara a cabeça rapidamente. Preso a uma pedra estava um chapéu molhado, pesado e escuro de água. O rio correndo arrastava-o com brutalidade e ele resistia. Até que, perdendo a última força, foi levado pela correnteza ligeira
e em saltos sumiu entre espumas quase alegre. Eles hesitavam, surpresos. Não podemos contar a ninguém, sussurrou finalmente Virgínia, a voz distante e vertiginosa. Sim, mesmo Daniel se assustara e concordava. As águas continuavam correndo. Nem que nos perguntem sobre o afogue. Sim, quase gritou Virgínia. Calaram-se com força, os olhos engrandecidos e ferozes. Virgínia, disse o irmão devagar, numa crueza que deixava seu rosto cheio de ângulos. Vou jurar. Sim, meu Deus, mas sempre se jura. Daniel pensava, olhando-a, e ela não movia o rosto à espera de que ele encontrasse nela a resposta. Por exemplo, que tudo que a gente é vire nada, se a gente falar disso a alguém. Ele falara tão grave, ele falara tão belo, o rio rolava. As folhas cobertas de poeira, as folhas espessas e úmidas das margens, o rio rolava. Quis responder e dizer que sim, ardentemente, quase feliz, rindo com os lábios secos, mas não podia falar. Não sabia respirar, como perturbava. Com os olhos dilatados, o rosto de súbito pequeno e sem cor. Ela sentiu cautelosamente com a cabeça. Daniel afastou-se. Daniel afastava-se. Não, queria ela gritar e dizer que esperasse, que não a deixasse sozinha sobre o rio, mas ele continuava. O coração batendo num corpo subitamente vazio de sangue, o coração jogando, caindo furiosamente, as águas correndo. Ela tentou entreabrir os lábios, soprar uma palavra pálida que fosse. Como grito impossível num pesadelo, nenhum som se ouviu, e as nuvens deslizavam rápidas no céu para um destino. Sob os seus pés rumorejavam as águas. Numa clara alucinação, ela pensava, sim, então ia cair e afogar-se. Alguma coisa intensa e lívida como o terror, mas triunfante, certa alegria doida e atenta, enchia-lhe agora o corpo, e ela esperava para morrer. A mão cerrada como para sempre no galho da ponte. Daniel voltou-se então. Vem, disse ele surpreendido. Ela olhou do fundo tranquilo de seu silêncio. Venha, sua idiota, repetiu ele colérico. Um instante morto, estendeu longamente as coisas. Ela e Daniel eram dois pontos quietos e imóveis para sempre. Mas eu já morri, parecia pensar, enquanto se desprendia da ponte, como se dela fosse cortada como uma foice. Muito obrigado, Mariângela, pela sua leitura. Hoje vou quebrar um protocolo, estamos nos emocionando aqui. Muito obrigado pela leitura. Eu que agradeço, muito obrigada. Muito obrigado. Agora eu convido Maria Mortati, que é escritora e professora universitária, autora dos livros de poemas, o primeiro, Mulher Umedecida, pela Escortece Editorial, publicado neste ano de 2020, e também autora de Breviário Amoroso de Soror Beatriz, pela Patuá, em 2019. É autora de pelo menos de 10 livros científicos pela editora Unesp, autora de ensaios, capítulos e artigos sobre a história da educação e o ensino da língua e literatura. Recebeu o 54º Prêmio Jabuti de Educação, no ano de 2012, presidente emérita da Associação Brasileira de Alfabetização e primeira secretária da União Brasileira de Escritores. Por favor, Maria. Bem, boa tarde a todos, agora na condição de leitora, na nobre condição de leitora, muito emocionada, viu, Rogério? A gente vai ouvindo aqui os colegas e agradecendo por todos que estão presentes. Escolhi para ler um trecho do livro, do romance A Paixão Segundo GH, de 1964, e ele, de certo modo, no vídeo apresentado pela querida Nádia, vocês já tiveram uma visão mais ampla do livro, então eu selecionei trechos para ler
que, de certo modo, são aqueles que eu anotei na edição que li, que é esta aqui, de 1977, da José Olímpio Editora, presente que me dei de Natal, no Natal de 1977, o ano de falecimento da Clarice. Então, eu resolvi fazer uma espécie de um itinerário pessoal de leitura que me acompanha desde então. E esses trechos selecionados que eu vou ler, se eventualmente eu ultrapassar os 5 minutos, Rogério, por gentileza, você me dá aquele toquezinho de Rogério, tá? Eu espero que não, já ensaiei. Bem, então, A Paixão segundo GH, começo com o que se pode chamar uma dedicatória ou advertência, depende do tipo de leitor que se coloca nessa posição de leitor, e depois trechos de capítulos do livro. A possíveis leitores. Este livro é como um livro qualquer. Mas eu ficaria muito contente se ele fosse lido apenas por pessoas de alma já formada. Aquelas que sabem que a aproximação do que quer que seja se faz gradualmente e penosamente, atravessando inclusive o oposto daquilo que se vai aproximar. Aquelas pessoas que só elas entenderão bem devagar que este livro nada tira de ninguém. A mim, por exemplo, o personagem GH foi dando, pouco a pouco, uma alegria difícil, mas chama-se alegria. Clarice Lispector. Agora trechos. Estou procurando. Estou tentando entender, tentando dar a alguém o que vivi e não sei a quem, mas não quero ficar com o que vivi. Eu não compreendo o que vi, e nem mesmo sei se vi, já que meus olhos terminaram não se diferenciando da coisa vista. Talvez o que me tenha acontecido seja uma compreensão, e que, para ser verdadeira, tenho que continuar a não estar à altura dela, tenho de continuar a não entendê-la. Toda compreensão súbita se parece muito com uma aguda incompreensão. Não toda compreensão súbita é finalmente a revelação de uma aguda incompreensão. Todo momento de achar-se é um perder-se a si próprio. Talvez me tenha acontecido uma compreensão tão total quanto uma ignorância, e dela eu venha a sair intocada e inocente como antes. Qualquer entender meu nunca estará à altura dessa compreensão, pois viver é somente a altura a que posso chegar. Meu único nível é viver. Só que agora eu sei de um segredo. Estou tão assustada que só poderei aceitar que me perdi se imaginar que alguém está me dando a mão. Dar a mão a alguém sempre foi o que esperei da alegria. Viver não é vivível. Terei de criar sobre a vida. Criar não é imaginação, é correr o grande risco de se ter a realidade. E depois, dirigi-me ao corredor escuro e foi numa das paredes que, num movimento de surpresa e recuo, eu vi o inesperado mural. Na parede caiada, estava quase em tamanho natural o contorno a carvão de um homem nu, de uma mulher nua e de um cão que era mais nu que um cão. Então, antes de entender, meu coração embranqueceu como os cabelos embranquecem. De encontro ao rosto que eu pusera dentro da abertura, bem próximo aos meus olhos, na escuridão, movera-se a barata grossa. O meu grito foi tão abafado que só pelo silêncio contrastante parecia que não havia gritado. O grito ficara me batendo dentro do peito. Só que ter descoberto súbita vida na nudez do quarto me assustara como se eu descobrisse que o quarto morto era na verdade potente. Tudo ali havia secado. Só restara uma barata tão velha quanto imemorial. A barata é pura sedução. Cílios pestanejando que chamam. Também eu, que aos poucos estava me reduzindo ao que em mim era irredutível,
Também eu tinha milhares de cílios pestanejando, e com cílios eu avanço, eu, protozoária, proteína pura. Segura minha mão. Cheguei ao irredutível com a fatalidade de um dobre. Sinto que tudo isso é antigo e amplo. Sinto no hieroglifo da barata lenta a grafia do Extremo Oriente. E neste deserto, de grandes seduções, as criaturas e a barata viva. A vida, meu amor, é uma grande sedução, onde tudo o que existe se seduz. Aquele quarto que estava deserto e por isso primariamente vivo. Eu chegara ao nada e o nada era vivo e úmido. Ah, como é luxuoso esse silêncio! É o acumulado de séculos. É o silêncio de barata que olha. O mundo se me olha. Tudo olha para tudo, tudo vive o outro. Neste deserto, as coisas sabem as coisas. As coisas sabem tanto as coisas que há isto. Eu chamarei perdão, se eu quiser me salvar no plano humano. É o perdão em si? Perdão é um tributo da matéria viva. E não devo ter medo de ver a humanização por dentro. Pois ser real é assumir a própria promessa, assumir a própria inocência e retomar o gosto do qual nunca se teve consciência, o gosto do vivo. Ah, meu amor, não tenhas medo da carência, ela é o nosso destino maior. O amor é tão mais fatal do que eu havia pensado, o amor é tão inerente quanto a própria carência, e nós somos garantidos por uma necessidade que se renovará continuamente. O amor já está sempre. Falta apenas o golpe da graça, que se chama paixão. Muito obrigado, Maria Mortati, pela sua leitura, pela emoção, mais uma vez. Eu vou acabar me repetindo aqui, mas agradeço demais essa leitura emocionante. Agora eu convido Ana Cristina Campos Rodrigues, que é historiadora por formação, escritora por amor e servidora pública por vocação. Ela trabalha na Fundação Biblioteca Nacional desde 2006 e desde 2009 ela está lotada nas iniciativas da Biblioteca Nacional para incentivar o livro, a leitura e a produção literária. Ela também, Ana Cristina também é tradutora de livros e contos de ficção científica e fantasia. Sua palavra, Ana Cristina. Não sei se Ana Cristina... Foi. Estão me ouvindo? Agora sim, muito obrigado. Desculpa, entramos num conflito aqui, eu e o computador. Primeiramente, obrigada, muito obrigada pelo convite. Boa tarde a todos. Eu escolhi um livro infantil da Clarice por 2 motivos. Primeiro, foi o primeiro livro dela que eu li. Eu acho que foi um dos primeiros livros que eu soube de um autor brasileiro, porque Clarice é brasileira, não há dúvida disso. E segundo, porque eu trabalho atualmente na Casa da Leitura da Fundação Biblioteca Nacional, que foi a sede do Programa Nacional de Incentivo à Leitura durante muitos anos. E o nosso auditório, ele se chama Clarice Lispector. E uma das funções da Casa da Leitura é justamente incentivar a leitura em crianças e jovens. Então, eu acho que seria adequado para mim ler esse livro, trechos desse livro, e inclusive tem uma ligação muito temática com A Paixão Segundo o GH, né? Fala também de baratas. A mulher que matou os peixes. Essa mulher que matou os peixes, infelizmente sou eu, mas juro a vocês que foi sem querer. Logo eu, que não tenho coragem de matar uma coisa viva, até deixo de matar uma barata ou outra. Dou minha palavra de honra que sou uma pessoa de confiança e meu coração é doce. Perto de mim, nunca deixo criança nem bicho sofrer. Pois logo eu matei 2 peixinhos vermelhos que não fazem mal a ninguém e que não são ambiciosos, só querem mesmo viver. Pessoas também querem viver, mas felizmente querem também aproveitar a vida para fazer alguma coisa de bom. Não tenho coragem ainda de contar agora mesmo como aconteceu, mas prometo que no fim deste livro contarei a vocês que vão ler essa história triste e me perdoarão ou não. Vocês hão de perguntar, por que só no fim do livro?
E eu respondo, é porque no começo e no meio vou contar algumas histórias de bichos que eu tive, só para vocês verem que eu só poderia ter matado os peixinhos sem querer. Estou com esperança de que no fim do livro vocês já me conheçam melhor e me deem o perdão, que eu peço a propósito da morte dos 2 vermelhinhos. Em casa chamávamos os peixes de vermelhinhos. Vou contar antes umas coisas muito importantes para vocês não ficarem tristes com o meu crime. Se eu tivesse culpa, eu confessava a vocês, porque não minto para menino ou menina. Só minto às vezes para certo tipo de gente grande, porque é o único jeito. Tem gente grande que é tão chata, vocês não acham? Eles nem compreendem a alma de uma criança. Criança nunca é chata. Pulei o trechinho do gato. Peço que leiam essa história até o fim. Vou contar umas coisas. Minha casa tem bichos naturais. Bichos naturais são aqueles que a gente não convidou nem comprou. Por exemplo, nunca convidei uma barata para lanchar comigo. Minha casa tem muitos bichos naturais, menos rato. Graças a Deus, porque tenho medo e nojo deles. Quase todas as mães têm medo de rato. Os pais não. Até gostam porque se divertem caçando e matando esse bicho que detestam. Vocês têm pena de rato? Eu tenho, porque não é um bicho bom para a gente amar e fazer carinho. Vocês fariam carinho num rato? Vai ver, vocês nem têm medo e em muitas coisas são mais corajosos do que eu. Tem um amigo que, quando era menino, criou um rato branco. Fiquei com tanto nojo que só quero apertar a mão de meu amigo quando passar o susto. Seu rato era, na verdade, uma rata e se chamava Maria de Fátima. Maria de Fátima morreu de um modo horrívelzinho. Eu digo horrívelzinho porque, no fundo, estou bem contente. Um gato como ela com a rapidez com a que comemos um sanduíche. Como eu ia dizendo, os bichos naturais de minha casa não foram convidados. Apareceram assim, sem mais nem menos. Por exemplo, tenho baratas. E são baratas muito feias e muito velhas, que não fazem bem a ninguém. Pelo contrário, elas até roem a minha roupa que está no armário. Vocês sabem que tive uma guerra danada contra as baratas e quem ganhou essa guerra fui eu? Eu fiz o seguinte. Paguei um dinheiro para um homem que só faz isso na vida, matar baratas. Esse homem faz uma coisa que se chama detetização. Ele espalha esse remédio pela casa toda e esse remédio tem um cheiro muito forte, que não faz mal para a gente, para mim fazia, mas tudo bem, mas deixa as baratas muito tontas até que morrem. Mas parece que uma barata, antes de morrer, conta abaixo a outras baratas que minha casa é perigosa para a raça delas. E assim a notícia se espalha pelo mundo das baratas e elas não voltam para a minha casa. Só 6 meses depois elas ganham coragem de voltar. Mas eu chamo de novo o homem dos remédios e elas fogem de novo. Então, como podemos ver, a Clarice tem uma história boa com baratas, né? Ela gostava bastante de baratas. E eu fico por aqui na leitura do meu livro favorito da Clarice, por incrível que pareça. Muito obrigado, Ana Cristina, pela leitura desses trechos da Mulher que Matou os Peixes. Muito obrigado. Dando continuidade ao nosso evento, agora eu convido Beatriz Helena Ramos do Amaral, que é doutoranda em Comunicação e Semiótica aqui na PUC, aqui em São Paulo, mestre em Literatura e Crítica Literária pela mesma PUC São Paulo, poeta, contista e ensaísta, que estreou em livro aos 19 anos. Ela também é formada em Direito pela USP, em Música pela FAS. Rogério, seu microfone. Alguma pequena variação aqui. Eu vou reler, então. Beatriz Helena Ramos do Amaral é doutoranda em Comunicação e Semiótica pela PUC São Paulo, também é mestre em Literatura e Crítica Literária pela mesma PUC São Paulo, é poeta, contista e ensaísta. Estreou em livro aos 19 anos, é formada em Direito pela USP e em Música pela FASM, e já publicou 15 livros em gêneros literários diversos. Por favor, Beatriz. Fico muito contente com este convite. Eu esperei que esse dia chegasse. Há uns 20 anos, eu espero. Só não imaginava que fôssemos estar assim na esfera virtual. E quero apresentar meus cumprimentos especiais para o João Scortese, para você, Rogério, para a Maria, para o Ricardo em especial, e para todos os nossos colegas que aqui estão celebrando Clarice. Eu escolhi um trecho do romance Água Viva, romance, entre aspas, porque nesse próprio livro, Água Viva, Clarice nos diz que gênero não a pega mais. Ela já está muito além dos gêneros. Mas escolhi um trecho de natureza metalinguística, porque metapoética ou metalinguística é uma característica que muito me fascina em vários autores. E o procedimento metalinguístico em Clarice é muito especial
e diferenciado. Então, é um livro que foi publicado em 1973, lá no tempo da Nova Fronteira. Eu estou aqui com uma edição da Rocco de 2019, que é maravilhosa, porque é uma edição crítica que contém os manuscritos. Clarice, com sua prática de jornalismo, né, ela tinha o hábito de datilografar direto, eram os dactiloscritos, mas o Água Viva nós temos os manuscritos na Fundação Biblioteca Nacional. Aqui a gente tem dactiloscritos e manuscritos, e tem também alguns ensaios do Zé Américo Mota Peçanha, por exemplo. Então, eu considero esse livro uma partitura multitonal, né? Vou fazer um pequeno salto e entro no trecho. Clarice. A palavra é a minha quarta dimensão. Vejo que nunca te disse como escuto música. Apoio de leve a mão na eletrola e a mão vibra, espraiando ondas pelo corpo todo. Assim ouço a eletricidade da vibração, substrato último no domínio da realidade, e o mundo treme nas minhas mãos. E eis que percebo que quero para mim o substrato vibrante da palavra repetida em canto gregoriano. Estou consciente de que tudo que sei, não posso dizer, só sei pintando ou pronunciando sílabas cegas de sentido. E se tenho aqui que usar-te palavras, elas têm que fazer um sentido quase que só corpóreo. Estou em luta com a vibração última. Para te dizer, o meu substrato, faço uma frase de palavras feitas apenas dos instantes já. Lá, então, o meu invento de pura vibração, sem significado, senão o de cada esfuziante sílaba, lê o que agora se segue. Com o correr dos séculos, perdi o segredo do Egito. Quando eu me via e me movia em longitude, latitude e altitude, com a ação energética dos elétrons, prótons, nêutrons, no fascínio que é a palavra e sua sombra. Isso que te escrevi é um desenho eletrônico e não tem passado ou futuro, é simplesmente já. Também tenho que te escrever porque tua seara é a das palavras discursivas e não o direto de minha pintura. Sei que são primárias as minhas frases. Escrevo com amor demais por elas. E esse amor supre as faltas. Mas amor demais prejudica os trabalhos. Este não é um livro, porque não é assim que se escreve. O que escrevo é só um clímax? Meus dias são um só clímax. Vivo à beira. Ao escrever, não posso fabricar, como na pintura, quando fabrico artesanalmente uma cor. Mas estou tentando escrever-te com o corpo todo, enviando uma seta que se finca no ponto tenro e nevrálgico da palavra. Meu corpo, incógnito, te diz dinossauros, ictiossauros, plesiosauros, com sentido apenas auditivo, sem que por isso se tornem palha seca, e sim úmida. Não pinto ideias, pinto o mais inatingível para sempre, ou para nunca, é o mesmo? Antes de mais nada, pinto pintura. E antes de mais nada, te escrevo dura escritura. Quero como poder pegar com a mão a palavra. A palavra é objeto? E aos instantes eu lhes tiro o sumo de fruta. Tenho de me destituir para alcançar cerne e semente de vida. Um instante é semente viva. A harmonia secreta da desarmonia. Quero não o que está feito, mas o que tortuosamente ainda se faz. Minhas desequilibradas palavras são o luxo de meu silêncio. Escrevo por acrobáticas e aéreas piruetas. Escrevo por profundamente querer falar. Escrevo por profundamente querer falar, embora escrever só esteja me dando a grande medida do silêncio. E se eu digo eu, é porque não ouso dizer tu, ou nós, ou uma pessoa. Sou obrigada à humildade de me personalizar, me apequenando, mas sou o és tu. Sim, quero a palavra última, que também é tão primeira que já se confunde com a parte intangível do real. Ainda tenho medo de me afastar da lógica, porque caio no instintivo e no direto, e no futuro. A invenção do hoje é o meu único meio de instaurar o futuro.
Desde já é futuro, e qualquer hora é hora marcada. Que mal, porém, tem eu me afastar da lógica? Estou lidando com a matéria-prima. Estou atrás do que fica atrás do pensamento. Inútil querer me classificar. Eu simplesmente escapulo, não deixando. Estou num estado muito novo e verdadeiro. Parece com momentos que tive contigo. Um estado de contato com a energia circundante e estremeço, fixo instantes súbitos, instantes de metamorfose, e é de terrível beleza a sua sequência e concomitância. Agora está amanhecendo e a aurora é de neblina branca nas areias da praia. Tudo é meu, então. Mal toco em alimentos. Não quero me despertar para além do despertar do dia. Vou crescendo com o dia, que ao crescer me mata certa vaga esperança e me obriga a olhar cara a cara o duro sol. Esta é a vida vista pela vida. Posso não ter sentido, mas é a mesma falta de sentido que tem a veia que pulsa. Quero escrever-te como quem aprende. Muito obrigado, Beatriz, por essa leitura também igualmente emocionante. Para dar continuidade, eu preciso quebrar o protocolo aqui. A minha professora, Marlise Vaz Bride, professora de literatura portuguesa da Universidade de São Paulo, pesquisadora de ficção contemporânea e de literatura de autoria feminina. A Marlise também foi professora titular da Universidade Presbiteriana Mackenzie por mais de 20 anos, até 2019. Por favor, Marlise, muito bom ter você aqui. Antes de tudo, eu queria agradecer ao convite de vocês. E não foram só 20 anos no Mackenzie, foram 34. Eu tive a capacidade de aguentar 34 anos uma universidade particular. Até porque, ao mesmo tempo, eu trabalhava na USP e isso dava uma compensada. Fora a minha ironia, eu queria dizer que eu sou uma leitora de Clarice Lispector, e só uma leitora de Clarice Lispector, o que eu já acho muito. E agradeço muito ao convite, tanto do Rogério quanto do Scott Tesse, e diria apenas, vou ler um trecho de Água Viva, e eu queria dizer que esse livro é um livro fora da curva, completamente fora da curva, no conjunto da obra da Clarice Lispector. Ele é um livro que teve duas versões, inclusive a Beatriz acabou de citar, né, porque esse livro no qual ela está lendo o trecho apresenta todo o material que mostra a transformação do livro da edição que seria publicada em 71 para a edição que foi publicada em 1973. E depois dessas breves palavras a respeito disso, dessa obra totalmente transformada, em que a Clarice Lispector, depois de conversar com muitas pessoas, resolveu tirar muitas coisas do plano autobiográfico, embora o livro seja considerado um livro dos mais autobiográficos da Clarice, ela ainda assim tirou quase tudo de autobiografia e tentou transformar em alguma coisa mais universal, em direção ao humano como um todo. Então, eu leio para vocês um conto que está contido no livro, né? Que é um conto completo, vocês vão ver que é um conto completo, embora muito curto. Sei da história de uma rosa. Parece-te estranho falar em rosa quando estou me ocupando com bichos? Mas ela agiu de um modo tal que lembra os mistérios animais. De 2 em 2 dias, eu comprava uma rosa e colocava-a na água dentro da jarra feita especialmente estreita para abrigar o longo talo de uma só flor. De 2 em 2 dias, a rosa murchava e eu a trocava por outra. Até que houve determinada rosa, cor-de-rosa sem corante ou enxerto,
porém do mais vivo rosa pela natureza mesmo. Sua beleza alargava o coração em amplidões. Parecia tão orgulhosa da turgidez de sua corola, toda aberta, e das próprias pétalas, que era uma altivez que se mantinha quase ereta. Por que não ficava totalmente ereta? Com graciosidade, inclinava-se sobre o talo, que era fino e quebradiço. Uma relação íntima estabeleceu-se intensamente entre mim e a flor. Eu a admirava, e ela parecia sentir-se admirada. E tão gloriosa ficou na sua assombração, e com tanto amor era observada, que se passavam os dias e ela não murchava. Continuava de corola toda aberta e túmida, fresca como flor nascida. Durou em beleza e vida uma semana inteira. Só então começou a dar mostras de algum cansaço. Depois morreu. Foi com relutância que a troquei por outra. E nunca a esqueci. O estranho é que a empregada perguntou-me um dia a queima-roupa. E aquela rosa? Nem perguntei qual. Sabia. Esta rosa que viveu por amor longamente dado era lembrada porque a mulher vira o modo como eu olhava a flor e transmitia-lhe em ondas a minha energia. Intuíra cegamente que algo se passara entre mim e a rosa. Esta deu-me vontade de chamá-la de joia da vida, pois chamo muitas das coisas. Tinha tanto instinto de natureza que eu e ela tínhamos podido nos viver uma a outra profundamente, como só acontece entre bicho e homem. Muito obrigado, Marlise, pela sua leitura. É uma alegria ter você aqui, do coração. É uma alegria ter você aqui com a gente. Dando continuidade. Antes da gente dar continuidade, obrigado, Marlise, pela leitura. Antes da gente continuar, eu quero agradecer a toda a equipe da Escortes, que está aqui nos dando apoio, né? A Esther, Cris Rezende, Fernanda de Sá, o Eliakim Batista, que a Cris e o Eliakim daqui a pouco vão fazer também uma leitura. Então, muito obrigado. Para dar continuidade às leituras, Renata Soares Junqueira, é professora titular da Unesp, em Araraquara. Há anos ela se dedica aos estudos interdisciplinares de literatura, teatro e cinema. Em seu projeto de pesquisa atual, ela investiga o teatro de Nelson Rodrigues e as relações que com ele estabeleceu o cinema novo brasileiro. Seja muito bem-vinda, Renata. Pode fazer sua leitura. Obrigada, Rogério. Muito feliz por estar aqui com vocês. Eu agradeço especialmente a minha colega e amiga Maria Mottati pelo convite. Parabéns a todas e todos. Eu leio pequenos fragmentos recortados em sequência narrativa do conto O Corpo, incluído no volume A Via Crucis do Corpo, de 1974. Eis aqui uma outra Clarice bem jocosa. Vejam se não parece mesmo uma homenagem tácita de Clarice a Nelson Rodrigues. Xavier era um homem truculento e sanguíneo. Muito forte esse homem. Adorava tangos. Foi ver o último tango em Paris e excitou-se terrivelmente. Não compreendeu o filme. Achava que se tratava de filme de sexo. Não descobriu que aquela era a noite em que viu o último tango em Paris, foram os três para a cama. Xavier, Carmen e Beatriz. Todo mundo sabia que Xavier era bígamo, vivia com 2 mulheres. Cada noite era uma, às vezes 2 vezes por noite. A que sobrava ficava assistindo.
Uma não tinha ciúme da outra. Beatriz comia que não era vida, era gorda e enxundiosa. Já Carmen era alta e magra. Xavier trabalhava muito para sustentar as duas e a si mesmo, as grandes comidas. E às vezes enganava ambas com uma prostituta ótima. Mas nada contava em casa, pois não era doido. Um dia Xavier veio do trabalho com marcas de batom na camisa. Não pôde negar que estivera com a sua prostituta preferida. Até que veio um certo dia, ou melhor, uma noite. Xavier dormia placidamente como um bom cidadão que era. As duas ficaram sentadas junto de uma mesa, pensativas. Cada uma pensava na infância perdida e pensaram na morte. Carmen disse: "Um dia nós três morreremos." Beatriz retrucou: "E à toa." Tinham que esperar pacientemente pelo dia em que fechariam os olhos para sempre. E Xavier? O que fariam com Xavier? Este parecia uma criança dormindo. "Vamos esperar que Xavier morra de morte morrida?" perguntou Beatriz. Carmen pensou e disse: "Acho que devemos as duas dar um jeito." Então foram à cozinha. Os 2 facões eram amolados, de fino aço polido. Teriam força? Teriam, sim. Foram armadas. O quarto estava escuro. Elas faquejaram erradamente, apunhalando o cobertor. Era noite fria. Então conseguiram distinguir o corpo adormecido de Xavier. O rico sangue de Xavier escorria pela cama, pelo chão, um desperdício. Na semana seguinte, o secretário foi à polícia. Com polícia não se brinca. Antes, os policiais não quiseram dar crédito à história. Mas, diante da insistência do secretário, resolveram preguiçosamente dar ordem de busca na casa do polígamo. E viram Xavier. Estava horrível, deformado, já meio roído, de olhos abertos. "E agora?" disse um dos policiais. "E agora é prender as 2 mulheres. Mas," disse Carmen, "que seja numa mesma cela." "Olhe," disse um dos policiais diante do secretário atônito, "o melhor é fingir que nada aconteceu. Senão vai dar muito barulho, muito papel escrito, muita falação." "Vocês duas," disse o outro policial, "arrumem as malas e vão viver em Montevidéu. Não nos deem maior amolação." As duas disseram: "Muito obrigada." E Xavier não disse nada. Nada havia mesmo a dizer. Obrigada. Muito obrigado, Renata, pela leitura maravilhosa. Agradecemos de coração. E agora, para dar continuidade ao nosso evento, a leitora é Luciana Araújo Marques, que é escritora e jornalista, mestre em Teoria Literária e Literatura Comparada pela USP, doutoranda em Teoria e História Literária pela Unicamp. Por favor, Luciana. Bom, boa tarde a todo mundo. Obrigada, Renato, por esse alívio cômico. Porque eu confesso aqui que borrei a minha maquiagem, claro, para estar aqui falando sobre Clarice, assim, numa festa, eu tinha que me maquiar, né? Eu já estava toda borrada aqui, um lápis só. E foi maravilhoso esse alívio cômico antes de eu poder falar. E foi maravilhoso porque desde que a Nádia começou a dar o depoimento dela, né, óbvio que já veio toda essa questão da barata, e eu pensei imediatamente em como a Clarice, jornalista, mesmo quando assinava como Teresa Quadros, em 52, ou como Ilka Soares, ela já dava nessas colunas de perfil feminino essa receita para matar baratas, né, que depois a gente reencontra aí na Paixão Segundo GH e na Quinta História, e enfim, na literatura infantil também. E por que eu estou falando isso? Porque eu acabei escolhendo um trecho de um livro que eu amo, que eu uso quase como um oráculo no meu cotidiano, que é A Descoberta do Mundo, que justamente reúne a produção jornalística da Clarice específica, né, de crônicas, quando ela escreve de 67 a 73 para o Jornal do Brasil. E é maravilhoso, porque também já foi dito aqui, né, citando Água Viva, que Clarice já tinha suplantado todos os gêneros, mas ela se sentia um pouco insegura no gênero crônica, e na verdade ela fazia o que ela queria ali, né?
E muito se diz que nessas crônicas, justamente porque ela tratava de tudo, acabou sendo o livro mais autobiográfico dela, né? Então, assim, Água Viva, ela retira tudo que é autobiográfico. Nessas crônicas, a gente encontra muito do cotidiano dela. Ela, inclusive, dizia, né, que ela era neófita no assunto, né, no gênero crônica e também em matéria de ganhar dinheiro. Então, eu fiz uma seleção de um texto minúsculo, que eu acho um maravilhoso microconto, e que eu fico pensando o quão maravilhoso era isso ser encontrado em jornal. Vamos lá. Então, de setembro de 71, o que se lia no Jornal do Brasil, assinado por Clarice. Um domingo de tarde, sozinha em casa, dobrei-me em dois para a frente, como em dores de parto, e vi que a menina em mim estava morrendo. Nunca esquecerei esse domingo. Para cicatrizar, levou dias. E eis-me aqui, dura, silenciosa e heróica, sem menina dentro de mim. Muito obrigado, Luciana, pela sua leitura. Agradecemos também de coração. Para dar continuidade aqui ao nosso evento, é a vez de Ricardo Ramos Filho, que é produtor cultural e escritor, com livros editados no Brasil e fora do Brasil. Ele é doutor em letras pela USP, membro do Conselho Fiscal da SP Leituras e do Conselho Curador da Fundação Padre Anchieta. É também presidente da União Brasileira de Escritores. Por favor, Ricardo. Boa tarde a todos. Uma alegria estar aqui junto com vocês. Eu agradeço ao Rogério, à Maria, ao João, a todos os presentes. E, coincidentemente, a Luciana acabou de ler uma crônica da Descoberta do Mundo, e eu também, como cronista, como amante das crônicas, escolhi uma crônica do mesmo livro, que tem as crônicas publicadas no Jornal do Brasil de 67 a 73, que foi publicado em 84. A crônica é Você é um número. Se você não tomar cuidado, vira número até para si mesmo, porque a partir do instante em que você nasce, classificam-no como um número. Sua identidade no Félix Pacheco é um número. O registro civil é um número. Seu título de eleitor é um número. Profissionalmente falando, você também é. Para ser motorista, tem carteira com número e chapa de carro. No imposto de renda, o contribuinte é identificado com um número. Seu prédio, seu telefone, seu número de apartamento, tudo é número. Se é dos que abrem crédito, para eles você é um número. Se tem propriedade, também. Se é sócio de um clube, tem número. Se é imortal da Academia Brasileira de Letras, tem o número da cadeira. É por isso que vou tomar aulas particulares de matemática. Preciso saber coisas. Ou aulas de física. Não estou brincando. Vou mesmo tomar aulas de matemática. Preciso saber alguma coisa sobre cálculo integral. Se você é comerciante, seu alvará de localização o classifica também. Se é contribuinte de qualquer obra de beneficência, também é solicitado por um número. Se faz viagem de passeio, ou de turismo, ou de negócio, também recebe um número. Para tomar um avião, dão-lhe um número. Se possui ações, também recebe um, como acionista de uma companhia. É claro que você é um número de recenseamento. Se é católico, recebe número de batismo. No registro civil ou religioso, você é numerado. Se possui personalidade jurídica, tem. E quando morre no jazigo, tem um número. E a certidão de óbito também. Nós não somos ninguém? Protesto. Aliás, é inútil o protesto. E vai ver, meu protesto também é um número. Uma amiga minha contou que no Alto Sertão de Pernambuco, uma mulher estava com um filho doente, desidratado, foi ao posto de saúde e recebeu a ficha número 10. Mas dentro do horário previsto pelo médico, a criança não pôde ser atendida porque só atenderam até o número 9. A criança morreu por causa de um número.
nós somos culpados. Se há uma guerra, você é classificado por um número. Numa pulseira com placa metálica, se não me engano, ou numa corrente de pescoço, metálica. Nós vamos lutar contra isso. Cada um é um, sem número. O si mesmo é apenas o si mesmo. E Deus não é número. Vamos ser gente, por favor. Nossa sociedade está nos deixando secos como um número sexo, como um osso branco seco exposto ao sol. Meu número íntimo é 9. Só. 8. Só. 7. Só. Sem somá-los, nem transformá-los em 987. Estou me classificando como um número? Não. A intimidade não deixa. Veja, tentei várias vezes na vida não ter número e não escapei. O que faz com que precisemos de muito carinho, de nome próprio, de genuidade. Vamos amar que amor não tem número. Ou tem? Muito obrigado, Ricardo, pela leitura dessa crônica. Agradecemos a sua participação. A próxima leitora é Ieda Lebenstein, crítica literária e pesquisadora, doutora em literatura brasileira, também pela USP, com pós-doutorados no IEB, no Instituto de Estudos Brasileiros, e na Biblioteca Brasiliana Gita e José Mindlin, também da USP. Ela é autora e organizadora de obras sobre Graciliano Ramos e com Hélio Seixas Guimarães. Ela organizou os 2 volumes de Escritor por Escritor, Machado de Assis, segundo os seus pares. Por favor, Ieda, a palavra é sua. Boa tarde a todos, é um prazer estar aqui com vocês hoje. Eu vou ler para vocês Uma Galinha. Era uma galinha de domingo, ainda viva porque não passava de 9 horas da manhã. Parecia calma, desde sábado encolhera-se num canto da cozinha. Não olhava para ninguém, ninguém olhava para ela. Mesmo quando a escolheram, apalpando sua intimidade com indiferença, não souberam dizer se era gorda ou magra. Nunca se adivinharia nela um anseio. Foi, pois, uma surpresa quando a viram abrir as asas de porto-voo, inchar o peito e, em 2 ou 3 lances, alcançar a murada do terraço. Um instante ainda vacilou, o tempo da cozinheira dar um grito, e em breve estava no terraço do vizinho, de onde, em outro voo desajeitado, alcançou um telhado. Lá ficou em adorno deslocado, hesitando ora num, ora no outro pé. A família foi chamada com urgência e, consternada, viu o almoço junto de uma chaminé. O dono da casa, lembrando-se da dupla necessidade de fazer esporadicamente algum esporte e de almoçar, vestiu radiante um calção de banho e resolveu seguir o itinerário da galinha. Em pulos cautelosos, alcançou o telhado, onde esta hesitante e trêmula escolhia com urgência outro rumo. A perseguição tornou-se mais intensa. De telhado a telhado, foi percorrido mais de um quarteirão da rua. Pouco afeita a uma luta mais selvagem pela vida, a galinha tinha que decidir por si mesma os caminhos a tomar sem nenhum auxílio de sua raça. O rapaz, porém, era um caçador adormecido, e por mais ínfima que fosse a presa, o grito de conquista havia soado. Sozinha no mundo, sem pai nem mãe, ela corria, arfava, muda, concentrada. Às vezes, na fuga, pairava ofegante num beiral de telhado, enquanto o rapaz galgava outros com dificuldade, tinha tempo de se refazer por um momento. E então parecia tão livre. Estúpida, tímida e livre. Não vitoriosa como seria um galo em fuga. O que é que havia nas suas vísceras que fazia dela um ser? A galinha é um ser. É verdade que não se poderia contar com ela para nada. Nem ela própria contava consigo, como o galo crê na sua crista. Sua única vantagem é que havia tantas galinhas que, morrendo uma, surgiria no mesmo instante outra, tão igual como se for a mesma. Afinal, numa das vezes em que parou para gozar sua fuga, o rapaz alcançou-a. Entre gritos e penas, ela foi presa. Em seguida, carregada em triunfo por uma asa através das telhas e pousada no chão da cozinha com certa violência. Ainda tonta, sacudiu-se um pouco em cacarejos roucos e indecisos. Foi então que aconteceu. De pura afobação, a galinha pôs um ovo. Surpreendida, exausta. Talvez fosse prematuro. Mas logo depois, nascida que fora para a maternidade, parecia uma velha mãe habituada. Sentou-se sobre o ovo e assim ficou respirando,
abotoando e desabotoando os olhos. Seu coração tão pequeno num prato solevava e abaixava as penas, enchendo de tepidez aquilo que nunca passaria de um ovo. Só a menina estava perto e assistiu a tudo estarrecida. Mal, porém, conseguiu desvencilhar-se do acontecimento, despregou-se do chão e saiu aos gritos. Mamãe, mamãe, não mate mais a galinha. Ela pôs um ovo. Ela quer o nosso bem. Todos correram de novo à cozinha e rodearam mudos a jovem parturiente. Esquentando seu filho, esta não era nem suave, nem arisca, nem alegre, nem triste. Não era nada, era uma galinha. O que não sugeria nenhum sentimento especial. O pai, a mãe e a filha olhavam já há algum tempo sem propriamente um pensamento qualquer. Nunca ninguém acariciou uma cabeça de galinha. O pai, afinal, decidiu-se com certa brusquidão. Se você mandar matar esta galinha, nunca mais comerei galinha na minha vida. Eu também, jurou a menina com ardor. A mãe, cansada, deu de ombros. Inconsciente da vida que lhe fora entregue, a galinha passou a morar com a família. A menina, de volta do colégio, jogava a pasta longe sem interromper a corrida para a cozinha. O pai, de vez em quando, ainda se lembrava. E dizer que a obriguei a correr naquele estado. A galinha tornara-se a rainha da casa. Todos, menos ela, o sabiam. Continuou entre a cozinha e o terraço dos fundos, usando suas duas capacidades, a de apatia e a do sobressalto. Mas quando todos estavam quietos na casa e pareciam tê-lo esquecido, enchia-se de uma pequena coragem, resquícios da grande fuga, e circulava pelo ladrilho, o corpo avançando atrás da cabeça, pausado como num campo, embora a pequena cabeça atraísse, mexendo-se rápido e vibrátil, com o velho susto de sua espécie já mecanizada. Uma vez ou outra, sempre mais raramente, lembrava de novo a galinha que se recortara contra o ar à beira do telhado, prestes a anunciar. Nesses momentos, enchia os pulmões com o ar impuro da cozinha, e se fosse dado às fêmeas cantar, ela não cantaria, mas ficaria muito mais contente. Embora nem nesses instantes a expressão de sua vazia cabeça se alterasse. Na fuga, no descanso, quando deu à luz, ou bicando milho, era uma cabeça de galinha, a mesma que fora desenhada no começo dos séculos. Até que um dia mataram-na, comeram-na e passaram-se anos. Muito obrigado, Ieda, pela leitura desse conto. Agora a gente parte para a nossa última leitura da tarde, depois a gente tem a fala do João, temos sorteios e a leitura do conto de estreia da Clarice Lispector, quer dizer, ainda temos outras... Nosso evento não acaba agora, mas temos a última leitora dessa sequência, que é Maria Fernanda Elias Malho, escritora e defensora pública, que trabalha fazendo a defesa de pessoas pobres que estão cumprindo pena. Maria Fernanda, o primeiro livro dela, Enfim, Imperatriz, publicado pela Patois em 2017, venceu o prêmio Jabuti 2018 na categoria Contos, e ela publicou também o livro de poesias 179. Resistência, também pela Patois em 2019, e recentemente, agora neste ano, o romance Você Me Espera para Morrer? Por favor, Maria Fernanda, a palavra é sua. Obrigada, Rogério. Obrigada pelo convite. Estou feliz de participar. Eu escolhi um trecho do conto Feliz Aniversário, que eu acho que é o primeiro contato que eu tive com a obra da Clarice, quando eu era adolescente ainda, uns 15 ou 16 anos. E eu me lembro dessa sensação de abismo, que é uma sensação que ainda me acompanha quando eu leio Clarice. Maria Fernanda. A aniversariante olhava... Oi, desculpa, o microfone ele está dando umas picotadas. Peraí. Vou ter que desligar. Eu acho... Vamos ver se... Então, tá me ouvindo? Sim. Fala. Tá ainda com uma certa picotada. Você está me ouvindo?
Sim, a gente ouve, mas está com uma qualidade um pouco ruim, desculpa. Eu estou escutando pessoas, viu? Parece que tem pessoas ao fundo falando. O Maria Fernanda, você quer tentar sem com o som do... Vamos tentar com o som do computador? Vamos ver como é que fica. Só um minutinho, vamos aguardar. Tá, vamos ver se agora funciona. Muito tá melhor? Muito melhor, muito eu melhor. acho que era o fone, desculpa. Vou ler o trecho para não atrasar, um trecho de Feliz Aniversário. Aniversariante olhava o bolo apagado, grande e seco. Parta o bolo, vovó, disse a mãe dos 4 filhos. É ela quem deve partir, assegurou incerta a todos com ar íntimo e intrigante. E como todos aprovassem satisfeitos e curiosos, ela se tornou de repente impetuosa. Parta o bolo, vovó. E de súbito a velha pegou a faca, e sem hesitação, como se hesitando um momento, ela toda caísse para a frente, deu a primeira talhada com o punho de assassina. Que força! Segredou a nora de Ipanema, e não sabia se estava escandalizada ou agradavelmente surpreendida. Estava um pouco horrorizada. Há 1 ano, ela ainda era capaz de subir essas escadas com mais fôlego do que eu, disse Zilda amarga. Dada a primeira talhada, como se a primeira pá de terra tivesse sido lançada, todos se aproximaram de prato na mão, insinuando-se em fingidas acotoveladas de animação, cada um para a sua pazinha. Em breve, as fatias eram distribuídas pelos pratinhos, num silêncio cheio de rebuliço. As crianças pequenas, com a boca escondida pela mesa e os olhos ao nível desta, acompanhavam a distribuição com muda intensidade. As passas rolavam do bolo entre farelos secos. As crianças angustiadas viam-se desperdiçarem as passas, acompanhavam atentas a queda. E quando foram ver, não é que a aniversariante já estava devorando o seu último bocado? E por assim dizer, a festa estava terminada. Cordélia olhava ausente para todos. Sorria. Já lhe disse, hoje não se fala em negócios, respondeu José, radiante. Está certo. Recolheu-se Manuel, conciliador, sem olhar a esposa que não o desfitava. Está certo. Tentou Manuel sorrir e uma contração passou-lhe rápido pelos músculos da cara. Hoje é dia da mãe, disse José. Na cabeceira da mesa, a toalha manchada de Coca-Cola, o bolo desabado, ela era a mãe. A aniversariante piscou. Eles se mexiam agitados, rindo, a sua família. E ela era a mãe de todos. E se de repente não se ergueu, como um morto se levanta devagar e obriga a mudez e terror aos vivos, a aniversariante ficou mais dura na cadeira e mais alta. Ela era a mãe de todos. E como a prisilha a sufocasse, ela era a mãe de todos e, impotente à cadeira, desprezava-os. E olhava-os, piscando. Todos aqueles seus filhos e netos e bisnetos que não passavam de carne de seu joelho, pensou de repente, como se cuspisse. Rodrigo, o neto de 7 anos, era o único a ser carne de seu coração. Rodrigo, com aquela carinha dura, viril e despenteada. Cadê Rodrigo? Rodrigo, com um olhar sonolento e entumecido naquela cabecinha ardente, confusa. Aquele seria um homem. Mas, piscando, ela olhava os outros, a aniversariante. Oh, o desprezo pela vida que falhava! Como? Como, tendo sido tão forte, pudera dar à luz aqueles seres opacos, com braços moles e rostos ansiosos? Ela, a forte, que casara em hora e tempo devidos com um bom homem a quem obediente e independente ela respeitara, a quem respeitara e que lhe fizera filhos e que lhe pagara os partos e lhe honrara os resguardos. O tronco fora bom, mas dera aqueles azedos e infelizes frutos, sem capacidade sequer para uma boa alegria. Como pudera ela dar à luz aqueles seres risonhos, fracos, sem austeridade? O rancor roncava no seu peito vazio. Nos comunistas,
Era o que eram, uns comunistas. Olhou-os com sua cólera de velha. Pareciam ratos se acotovelando. A sua família. Incoercível, virou a cabeça e, com força insuspeita, cuspiu no chão. Obrigada. Muito obrigado, Maria Fernanda, por esse trecho incrível da Clarice. Agora, pessoal, a gente parte, então, para a porção final do nosso evento, né? Eu vou apresentar, para apresentar o texto Triunfo, que é a estreia literária de Clarice Lispector na revista Pan, eu passo a palavra a João Scortese, escritor, editor, gráfico e livreiro. Uma das alegrias desta tarde é que a memória familiar de João se mistura com a estreia de Clarice na literatura. João é autor premiado, com 23 títulos publicados, é diretor-presidente do Grupo Editorial Scortese, é um dos organizadores desse evento, vice-presidente da Abigraf Regional São Paulo, Associação Brasileira de Indústria Gráfica, é vice-presidente da UBE e é conselheiro eleito da Câmara Brasileira do Livro, a CBL. João, por favor, a palavra é sua. Seu microfone, João, desculpe. Bom, boa tarde, muito obrigado. Não preciso nem dizer que eu estou emocionado, né? Gente, coisa linda, linda, linda. Eu não posso citar nenhum nome, porque eu quero agradecer a todos. Todos que estão aqui, mais de 100 pessoas, nesta festa muito bonita. Eu vou contar um pouquinho de como eu conheci Clarice. Primeiro eu conheci Clarice escritora, e eu achei que Clarice era uma pessoa, mais uma escritora da minha vida, né? Isso foi nos anos 80. E de uma hora para outra eu descobri que ela estava presente na minha vida. Eu escrevi para justamente não me tornar tão extenso. Conheci a obra de Clarice Lispector no início dos anos 80, época em que também decidi tornar-me editor de livros. Num papo de almoço de família, minha mãe Nilce Scortese contou-nos, com brevidade, dos muitos negócios que seu pai, José Scortese, filho de italianos da comuna de Arezzo, na Toscana, havia celebrado ao longo de sua vida. Editor, gráfico, proprietário de casa lotérica, comércio de secos e molhados e, por fim, fazendeiro em 2 córregos, interior de São Paulo. Até então, meu avô era apenas o seu neto, que faleceu em 1988, aos 85 anos de idade, que nos anos 70 vendeu suas terras e foi morar na cidade de São Carlos, interior de São Paulo. Foi surpresa saber que o seu neto havia sido editor e gráfico de um importante semanário brasileiro na década de 30. Alguém da família Scortese, não me lembro quem, perdão, presenteou-me com um exemplar da revista Pan. Isso no início dos anos 80. O assunto ficou sério quando, nos anos 90, solicitei o registro da marca Amigos do Livro e descobri que, nos anos 30, ela havia pertencido ao meu avô José Scortese. Coincidências não existem. Nos registros, no histórico da marca, descobri também que, depois do meu avô, a marca havia pertencido comercialmente à editora Record. Em 2008, no Rio de Janeiro, numa reunião comemorativa pelos 200 anos da indústria gráfica, o portal de Pan se abriu e Clarice Lispector ocupou-se de mim. O que você é do José Scortese, editor de Pan? Respondi, neto. De volta a São Paulo, localizei na cidade de Sorocaba
interior paulista, um colecionador de Pan que, a peso de ouro, sabendo quem eu era, vendeu-me toda a coleção. Pan circulou de 1935 a 1945 e teve 241 edições. Nela, presença de Menotti Del Picchia, um grande amigo do meu avô, Silveira Bueno, Monteiro Lobato, as tirinhas do Pafúncio, o Benjamin Costalatti, que era quase que um cronista social, e uma gama de intelectuais, todos assíduos colaboradores de Pan. Pan foi espaço e oportunidade para novos escritores. Por fim, foi o jornalista Alberto Diniz, num outro encontro no Rio de Janeiro, que me contou sobre Clarice Lispector e a revista Pan, número 227, que, em 25 de maio de 1940, publicou Triunfo, seu texto de estreia na literatura brasileira. Rogério? Muito obrigado, João, pela sua leitura. E para o ponto alto dessa tarde, para fazer a leitura integral do conto Triunfo, a estreia literária de Clarice Lispector, eu lhes apresento com alegria dois escritores. Eliakim Batista, que é formado em letras pela Faculdade Sumaré e que trabalha no mercado literário desde 2017, que em 2019 publicou seu primeiro livro, Eu Sou Ianca. O Eliakim é membro da UBE, da União Brasileira de Escritores, colunista da revista literária Voo Livre e mantém a sua página na internet, o blog Vida de Escritor, desde 2018. Com ele, fará a leitura a escritora Cris Rezende, formada em psicologia pela Metodista em São Paulo. Atualmente, a Cris trabalha no setor comercial da Escortece Editorial e é autora dos livros Fim de Tarde, um livro de poesias, e Lucy, a Pombinha Branca, para o público infanto-juvenil, ambos publicados pela Escortece Editora. Então, com vocês, o conto Triunfo, publicado na revista Pan em maio de 1940. Olá, como apresentado pelo Rogério, eu sou Eliakim Batista. Olá, eu sou a Cris Rezende, uma boa tarde, um grande prazer estar aqui com vocês. Nós vamos ler um trecho do conto Triunfo. O relógio bate 9 horas. Uma pancada alta, sonora, seguida de uma badalada suave, um eco. Depois, o silêncio. A clara mancha de sol se estende aos poucos pela relva do jardim. Vem subindo pelo muro vermelho da casa, fazendo brilhar a trepadeira de 1000 luzes de orvalho. Encontra uma abertura. A janela. Penetra. E apodera-se de repente do aposento, burlando a vigilância da cortina leve. Luísa continua imóvel, estendida sobre os lençóis revoltos, os cabelos espalhados no travesseiro. Um braço cá, outro lá, crucificada pela lassidão. O calor do sol e sua claridade enchem o quarto. Luísa pestaneja. Franze as sobrancelhas. Faz um trejeito com a boca. Abre os olhos, finalmente, e deixa-os parados no teto. Aos poucos, o dia vai-lhe entrando pelo corpo. Ouve um ruído de folhas secas pisadas. Passos longínquos, miúdos e apressados. Uma criança corre na estrada, pensa. De novo, o silêncio. Diverte-se um momento escutando. É absoluto como a morte. Naturalmente, porque a casa é retirada, bem isolada. Mas, e aqueles ruídos familiares de toda manhã? Um soar de passos, risadas, tinitar de louças que anunciam o nascimento do dia em sua casa? Lentamente, vem-lhe à cabeça a ideia de que sabe a razão do silêncio. Afasta-o contudo, com obstinação.
De repente, seus olhos crescem. Luísa acha-se sentada na cama, com um estremecimento por todo o corpo. Olha com os olhos, com a cabeça, com todos os nervos. A outra cama do aposento, que está vazia. Levanta o travesseiro verticalmente. Encosta-se a ele, a cabeça inclinada, os olhos cerrados. É verdade, então. Rememora a tarde anterior e a noite, a atormentada e longa noite, que se seguira e se prolongara até a madrugada. Ele foi embora ontem à tarde. Levou consigo as malas, que há 2 semanas apenas tinham vindo festivas, com letreiros de Paris, de Milão. Levou também o criado que viera com eles. O silêncio da casa estava explicado. Ela estava só, desde a sua partida. Tinham brigado. Ela, calada, defronte dele. Ele, o intelectual, fino e superior, vociferando, acusando-a, apontando-a com o dedo. E aquela sensação, já experimentada das outras vezes em que brigavam. Se ele for embora, eu morro, ouvia ainda as suas palavras. Trecho do conto Triunfo. Muito obrigado pela leitura, Cris Rezende, Eliakim Batista. Agradecemos. Agora a gente está partindo, então, para os momentos finais do nosso evento. Maria Mortati, nesse momento, não sei se você quer fazer a leitura de alguns comentários do chat. Então, Rogério, que tarefa difícil. Eu tentei aqui, eu estou há um tempo tentando recuperar, mas não para de entrar mensagem, o que é muito bom. É um número imenso de mensagens. Aqueles que estão acompanhando estão vendo que aqui já se tem o registro do brilho da festa, né? O brilho da festa de Clarice, que nós estamos compartilhando. Então, eu vou fazer o seguinte, para não ser redundante, eu vou rapidamente ler alguns, rolar o chat para ficar gravado na leitura, embora o texto também fique. Pode ser com destaque, aí não nos atrasamos muito. Mas vocês acompanharam aqui, é tudo lindo mesmo, né? Olha, 10 novas mensagens. Eu rolei para cima, apareceu mensagem para baixo. Então, vamos tentar aqui. Eu vou de trás para frente, pode ser? Então, se não entrar... Parabéns, que maravilha, parabéns, projeto maravilhoso, lindo evento, lindo e emocionante, leituras deliciosas, beleza de performance, leituras maravilhosas nessa tarde clariciana, homenagem justa e merecida à grande Clarice Lispector, com excelentes leituras, emoção e tanto, lindo, ela no céu do tempo hoje presente, isso devemos ao editor, viva Clarice. Agradeço, Alexandra, muito bom comentário entre si, é que eu estou de trás para frente. Meus cumprimentos a todos que se expressaram e as minhas congratulações ao João Escortese, ao Grupo Editorial Escortese, parabéns pelo evento, é da Alexandre Maia. Beleza e simplicidade, Clarice, é isso. Mais cumprimentos, gostei, belo, lindo, muito interessante esta diversidade de trechos de Clarice para comprovar a riqueza temática, Clara Sniver, muito bom mesmo. Comentário sobre o texto, parabéns, maravilhoso. Ricardo, não conhecia o texto, fantástico e completamente atual. Belo conto, obrigada, agradecimentos. Breve apenas da forma, comenta Luciana Araújo sobre o texto que estava sendo lido. Um presente para nós. Parabéns, João Escortese, equipe mediadora e participantes pelo lindo evento, edificante, Bárbaro, tudo de bom. Bárbaro, grande, Renata, ótima leitura, emocionadíssima. Tive o prazer de ser aluna da Renata na Unesp, excelente professora. Boa tarde aos participantes, e agora já começam aqui aqueles cumprimentos de quem estavam chegando. O evento do Doce Remember da nossa inesquecível Clarice Lispector. Emocionados, comentários sobre os leitores, cada um deles, todos lindos, Beatriz, Marlise, todos sendo cumprimentados aqui.
cumprimentos da leitura feita pela Ana Cristina sobre o livro A Mulher que Matou os Peixes, despedidas. Bem, perdoe-me aqui, eu só vou ler o mais extenso agora e encerro para não ser redundante. A carta de Clarice Vargas é de uma estrela que, com os seus laços, envolveu a todos nós em sua literatura maior. Com muita pena, está se retirando, deixa este delicioso evento. A carta com que começamos e agora aquilo que as leituras nos proporcionaram estão todos registrados aqui. Obrigada. Obrigado, Maria Mortati. E o Eliakim, então, vai sortear. Tem brinde para o pessoal, é isso, Eliakim? Exatamente, Rogério. Nós temos hoje, ofertados pela editora Rocco, 5 livros da Clarice Lispector, que os ganhadores vão receber na sua casa. Uma surpresa será o título para você. Uma caneca comemorativa da Escortece Editora, do evento Feiras do Livro. E também a Canon do Brasil oferece uma mochila. Então, serão 7 brindes. Ok? Vou compartilhar agora aqui a tela. Aqui nós temos esse embaralhador com todos os nomes de pessoas que passaram pelo nosso evento. Nós vamos fazer um sorteio de cada vez. Para ganhar o prêmio, a pessoa precisa estar presente no chat. Então, coloque um olá, ou algo do tipo, e em seguida envie um e-mail para grupoescortece@escortece.com.br. Então, agora vamos ao sorteio. Boa sorte. Primeiro, um livro da Clarice, ofertado pela editora Rocco. Boa sorte. Thaís Rabelo. Thaís, você está presente? Se você estiver presente, coloque um oi no chat. Algo do tipo. Thaís Rabelo. Acho que ela saiu. Saiu? Também acho. Eu não estou vendo aqui, pelo menos. Então vamos... Não enxergo entre os participantes. Sortear novamente. Boa sorte a todos. Rafaela Legnac. Para mim, ela consta na sala. Tá lá. Deu um sinal de vida. Aqui, Rafaela. Ótimo, parabéns à nossa primeira ganhadora de um livro da Clarice Lispector. Opa, eu quero. Segundo sorteado. Boa sorte a todos. Só um momento, por favor. Alcideia Miguel, autora de diversos livros. Também. Parabéns, Alcideia. Está na sala? Sim, está na sala. Parabéns, Alcideia. Terceiro livro. O sorteado, vamos ver quem será. Boa sorte a todos mais uma vez. Maria Mortati. Parabéns, Maria. Eu não ganho nada, gente, mas eu nunca ganhei nada. Eu estou emocionada. Nossa, eu não mereço esse êxtase puríssimo. Essa alegria que Clarice proporciona. Obrigada. A quem que eu vou agradecer? A Clarice? A Clarice, claro. Viva a Clarice presente. Viva, obrigada. Viva Clarice. Próximo. Boa sorte a todos. O que eu ganhei? Um livro da Clarice Lispector. Daniela Damiati. Está presente? Daniela. Não enxergo a Daniela. Também não estou vendo. Mais um sorteado, então. Esse é o quarto ou quinto livro, desculpe. Rafaela, Alcideia. Boa sorte a todos. Lucas Sommer. Lucas, você está entre nós? Também não enxergo entre os participantes, Eli. Não.
Novo sorteio, então. Boa sorte. Vamos lá. Adilson. Adilson, eu enxergo ele na sala. Adilson, então Adilson, coloque... estou aqui. Ah, parabéns, Adilson. Você receberá um livro de Clarice Lispector. Parabéns. Agora, é mais um livro ou é a caneca comemorativa da Escortece? Você sabe me informar? Mais um livro, o último livro, Eli. Último livro, perfeito. O último livro, Eli. Boa sorte, você que está conosco até agora. Renata Junqueira. Renata que fez uma leitura, correto? Conosco? Também visualizo ela na sala. Tá lá. Dá um oi pra gente, Renata. Tá lá. Já deu um oi também. Parabéns, Renata. Parabéns. Agora vamos a uma caneca da Escortece Editora. Lúcia. Lúcia. Não vejo Lúcia, vejo Luciana e Luciane. Lúcia não. Lúcia não está. Lúcia não está. Perdeu um grande presente. Vamos lá. Próximo sorteado. Leila Maria Mortati. Mais uma Mortati ganhando um prêmio. Eu não vejo Leila na sala, Eli. Eu Não? Não. Olha, Mortati, se for sua parente, avise que ela perdeu um presente. É minha cunhada e irmã, do coração. Olha só. Mas eu vou avisar que ela ganhou de qualquer maneira, viu? Embaralhar, vamos lá. Uma caneca da Escortece, valendo Paulino de Lima. Paulino de Lima, eu visualizo ele na sala. Dá um oi pra gente, Paulino. Já deu um oi. Opa, parabéns, Paulino. E agora, a linda mochila da Canon. Boa sorte. E o ganhador é Meire Marion. Visualizei ela na sala. Parabéns, Meire. Meire, dá um oi pra gente. Opa, já deu um oi. Parabéns. Tá lá. Muito bem, muito obrigado a todos. De minha parte, era isso. Uma boa tarde. Muito obrigado, Eliakim. Para a gente encerrar, então, queria saber se o João e se a Maria Mortati querem se despedir e eu faço a fala de encerramento. Bom, eu quero agradecer, muito obrigado para todos, estou muito feliz e ainda emocionado. Eu resgatei a história do meu avô, que estava esquecida há muitos anos. Isso, para mim, tem um valor especial. Muito obrigado a todos vocês e eu tenho certeza que esse evento vai ficar na história. Clarice, de algum lugar, com certeza está muito feliz. É isso aí, muito obrigado. Obrigado, João. Maria Mortati? Eu gostaria e vou agradecer a todos pela participação, agradecer aos promotores do evento por essa oportunidade, mas eu quero, sobretudo, agradecer Clarice Lispector, que nos une, que nos reúne e que está presente entre nós. E sem ela, nós não estaríamos aqui. Eu quero que demos uma salva de palmas a Clarice. Clarice presente, viva Clarice, mas sem ela. Desative seu microfone e vamos dar todos juntos muitas palmas a Clarice. Eu falei tudo isso, vocês não ouviram. Clarice! Viva Clarice! Viva Clarice! Clarice! Viva Clarice que nos reuniu. Eu falei tudo de microfone fechado, então... Não falou não, Maria. Não, Maria, só o final. Ai, Nil! Ai, meu cachorro também quer dar parabéns. Assustou. Não estaremos vivos para comemorar o segundo centenário. Então, hoje,
O improvável se tornou provável. Sesc Centenário. Também eu não estarei. Maravilhoso. Parabéns. Obrigada a todos. Obrigada. Eu vou, então, encerrar esse evento com breves palavras. Certamente a melhor maneira de celebrar a memória de Clarice Lispector é mergulhando em sua obra como nós fizemos hoje. Agradecemos, em nome da Escortece Editorial, da Editora Rocco e da União Brasileira de Escritores, a sua presença aqui hoje. Para encerrar, nada melhor do que as palavras da própria Clarice, na mesma carta à amiga Olga Borelli, com a qual eu abri este evento. Essa amiga perguntou a Clarice: como é que você se sente ao escrever seus livros? E Clarice respondeu: eu respondo com outra pergunta. Como é que você se sente quando lê os meus livros? Aí você tem a medida de como é que eu me sinto quando escrevo. Longa vida à literatura de Clarice Lispector. Boa tarde a todos. Foi um prazer ter vocês aqui. Uma boa tarde. Boa tarde a todos. Obrigado. Boa tarde, viva Clarice. Muito obrigada. Boa tarde, viva Clarice. Obrigado. Boa tarde a todos. Boa tarde, parabéns a todos. Boa tarde, muito obrigada. Boa tarde a todos. Tchau a todos, Tchau. boa tarde, viva Clarice. Clarice sempre. Sempre. Boa tarde. Boa tarde a todos. Sei que nada sei. Saúde e paz. Boa tarde a todos. Beijos. Boa tarde, boa tarde. Aí.